Então, vamos continuar. E agora, nós vamos falar sobre os miasmas e os vibriões psíquicos. Bom, no decorrer da nossa vida, que nós vamos vivendo, nós vamos passando por diversos ambientes, nós trocamos informações com vários tipos de pessoas, não é? Porque nós estamos num planeta em que ainda não existe uma evolução completa total, nós estamos neste caminho, não é? E isso, portanto, infelizmente, ainda que predomina esse negativismo, ainda predomina essa energia de baixa frequência, essas ideias, essas emoções da inveja, da cobiça, da maledicência. Nós excretamos essa energia de baixa frequência, e nós estamos convivendo com isso. Veja, não significa que nossa casa, nosso ambiente ou nosso trabalho, nós tenhamos isso constantemente. O que eu quero dizer é que nós vivemos num planeta onde não chegamos numa determinada evolução espiritual, no qual nós estamos totalmente isentos a isso, porque nós estamos vivendo, e no decorrer da nossa vida, nós vamos passar por esses ambientes, certo? E todo esse conjunto de pensamentos, de ações que estão nessa egrégora formada por essas pessoas, as quais nós convivemos, que nós não temos como nos isolar do mundo, né? Vão formando esses miasmas, o que é denominado esses miasmas. Além desses miasmas, todo tipo de vírus espirituais que vão se colar à aura das pessoas. Então, eu vou demonstrar aqui, vou colocar para vocês um exemplo do que seria, de como que se colam essas auras como se colam essas miasmas nas auras das pessoas. Então, é como se fosse isso, olha só. Você tem aqui a pessoa, a aura dela, né? Ela, veja bem, a aura está sendo representada por todo esse campo vibracional. E colado à aura, você tem esses miasmas aqui, ó, representado. Veja, aqui nós temos uma pessoa que está com bebida, que está com cigarro, e colada a ela, que você poderia, num primeiro momento, imaginar que fossem obsessores, porque percebe que são rostos de pessoas que estão aí? Mas, na verdade, isso tudo são essas criações mentais que ela própria pode ter criado com a sua matéria mental, conforme os pensamentos que ela teve, os desejos que ela tem, as opiniões que ela expressou, ela vai moldar essa matéria mental que está aqui, ou o negativismo, enfim, né? O que ela conseguiu externalizar de dentro dela, da mente dela, ela externalizou e ela criou esses personagens. E esses personagens é que vão atormentá-la. É mais ou menos isso aqui que acontece quando se cola essas criações mentais ou essas larvas no campo, no corpo perispiritual ou tela etérica da pessoa. Então, veja, aqui você tem na coluna, quase na base aqui da coluna, né? Você tem aqui na nuca, no início aqui da coluna vertebral, né? Ou um pouco mais afastado.
Então, essas próprias criações mentais vai fazendo com que a pessoa acaba ela criando ou ela atraindo, e isso fica influenciando o seu dia a dia, a sua vivência, né? Então, esses miasmas, eles, na verdade, são como se fosse uma fumaça, uma fumaça preta, né? E ele vai se formando devagarinho ao redor dessa pessoa, na sua casa, ele vai se fixando nas janelas, nos cantinhos, nas portas, nos batentes. Em cada cantinho da casa, esses miasmas vão se formando e vão se fixando ao seu redor e no ambiente no qual você mora, você convive. Como que você sabe que esses miasmas estão aí, estão na sua casa e você está vivendo com eles? Uai, deu algum problema aqui? Desculpa, é porque deu uma mensagem aqui na tela do computador. Espero que esteja funcionando. Por quê? Para você saber se você tem miasmas em casa, tá? Esses miasmas, eles vão causar discussão, causar transtorno, causar doença. E você pode perceber que você tem miasmas na sua casa, porque começa a aparecer rachadura nas paredes, começa a aparecer vazamento, começa a aparecer problema elétrico, problema no encanamento, certo? Assim como esses miasmas influenciam o seu campo áurico, o seu campo energético, provocando doenças, tá? Quando eles fixam na sua casa, também a sua casa começa a sofrer a interferência deles. Então, essas vibrações baixas, essas vibrações negativas, ela tem o poder de atrair esses espíritos que estão por aí perdidos. E deixa o ambiente ainda da sua casa mais pesado, ou pior ainda, o desequilíbrio, porque você já está no momento de discussão, você já está no momento de atrito, de transtorno no seu ambiente, no seu lar, e esse estado atrai mais ainda espíritos que estejam vagando, perdido por aí, eles vão se somar para ainda a sua casa ficar um pouco mais carregada. Eu quero falar agora um pouquinho sobre os vibriões psíquicos. E aí eu quero mostrar aqui, e a intenção aqui é que eu possa mostrar para você vou dizer o quê? Como se fosse uma figura, né, de um vibrião psíquico, que é um outro tipo de criação mental, para vocês perceberem também que eles ficam no ambiente, eles ficam na casa, eles ficam no local de trabalho. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, né? É um desenho, lógico, mas eu já vou mostrar uma foto também, de um vibrião psíquico. Você veja que isso é uma criação mental, certo? Feito com matéria mental. Veja que ele possui mãos, ele possui braços, rosto, pescoço, face, né? É como se fosse um ser, né? Uma entidade, não ia se falar de humano, mas não é o caso. Você percebe que aqui eu tenho uma rachadura na parede, você está vendo aqui? E ele vem saindo, né, dessa rachadura da parede. E aqui é uma foto, ó, de pessoas que estão, que a gente fala, infectada com os vibriões psíquicos, tá? Então, foi uma foto retirada de jovens que estão numa festa, estão numa balada, estão se divertindo, né? E veja que atrás tem a imagem desse vibrião psíquico, ó, sabe? Aqui.
E aqui na mensagem fala, ó, foto, né, mostrando pessoas infectadas por um vibrião psíquico que impregna certos ambientes negativos, como bares, boates, bordéis, estádios de futebol, etc. Deve-se evitar tais espaços por conterem energias etéricas, astrais e mentais altamente tóxicas. A gente lá na frente vai falar sobre como frequentar esses locais, né? Que tipo de proteção que nós temos que ter. Então, aqui dá bem para ver, parece uma mão muito, muito parecida com essa mão aqui, né? Que a gente viu aqui. Então, esse é um vibrião psíquico. E olha só, esse aqui é um outro vibrião psíquico. Você pode, à primeira vista, olhar e imaginar que é uma entidade, que é um espírito, mas não é. É um vibrião psíquico, né? Está a criança lá atrás, ó, e aí está ele à frente da criança, exatamente. É aí que nós podemos distinguir muito bem a cabeça, os membros, o corpo, certo? Este aqui também, então, é um vibrião psíquico. É muito interessante isso, não é? A gente fica realmente, assim, impressionado, vamos dizer assim, né? Mas não é o caso de nós nos impressionarmos. O que nós temos que fazer é estudar, entender e saber agir para evitar tanto a criação dessas larvas astrais, como a atração dela, né? Então, assim, o meu irmão José, ele diz o seguinte, que a esfera extrafísica ou energética, né, onde se localiza e movimenta o nosso corpo espiritual, porque, veja, nosso corpo físico se movimenta aqui, mas o nosso corpo espiritual, ele está numa esfera energética, extrafísica, né? Então, essa esfera, ela apresenta em idêntica expressão a do perispírito. Vamos lá, a esfera extrafísica ou energética, onde se localiza e movimenta o corpo espiritual, apresenta em idêntica expressão a do perispírito a propriedade de fazer com que os pensamentos e emoções possuam suas formas, cores, odores e características, os quais chegam até mesmo a adquirir uma existência temporária e desvencilhada do seu Criador. O que ele está querendo dizer com isso? Que nossos pensamentos, nossas emoções conseguem criar forma, cor, cheiro, características, certo? De idêntica expressão corporal, muito parecido com o que está aqui, tá? E que eles chegam mesmo, esses vibriões psíquicos, esses miasmas, eles chegam mesmo a adquirir uma existência temporária, como se fosse uma vida, é isso que ele está querendo dizer, tá? E que ele fica desvinculado do seu Criador. Compreende o que ele está querendo dizer? Ele é como se eu criasse esse ser e que ele vai existir, ele vai se alimentar das coisas, como se fosse realmente um espírito dotado de ânima, né? Já vimos lá no início, falamos, elementais artificiais não são seres, não são espíritos, não possuem alma. O que o irmão José está falando, que eles têm sim uma existência temporária, não têm uma alma, que ele chega mesmo a adquirir essa questão da cor, da forma, do cheiro, como se fosse realmente uma entidade, um espírito, né? Apesar de não ser um ser, de não ser um espírito, eles possuem uma grandíssima influência na nossa vida orgânica, na nossa vida psíquica, ou seja, na nossa saúde, na nossa doença. Acho que por hoje está bom, né? Encerramos por aqui. E depois a gente retorna com o resto. Vamos ver. Tá bom? Então, até a próxima, a gente continua. Eu acho que a próxima nós vamos falar, sabe o quê? Sobre os vampiros. Isso, nós vamos falar sobre os vampiros. Até daqui a pouco.